O capítulo 1151 de One Piece finalmente nos revelou o poder secreto que Luffy já vem desenvolvendo há muito tempo na história. Um poder que o fará superar até mesmo o rei dos piratas Gold Roger. Mas então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Durante anos, o governo mundial sempre tentou colocar as mãos nos gigantes para possuir o seu poder militar. Então o plano de Mu é muito simples, ele nos contou sobre isso no capítulo 1150. Não é questão de destruir o reino de Elbaf, mas sim de controlá-lo. O objetivo de Mu é controlar todos os gigantes e para isso ele usará Elbaf como um tabuleiro de jogo onde todas as pessoas representarão na realidade peões. Peões que Mu terá que possuir para poder controlá-los. Shenrock já havia nos dito que eles iriam fazer desta invasão no Reino dos Gigantes um jogo, mas não é qualquer jogo, esse é o jogo Otelo, também conhecido como Reverse. No capítulo 1150, Imu usa uma técnica chamada Dome Reverse, fazendo com que Dory e Brog simplesmente girassem e então se transformassem em demônios, prontos para acatar todas as ordens de Imu. E na verdade, esta técnica nada mais é do que um jogo real chamado Reverse. Imu fez de Elbaf um grande tabuleiro e podemos ver isso no capítulo 1151. Quando um gigante é transformado em demônio, vemos um tabuleiro do jogo Reverse com uma peça branca girando e ficando preta. Ou seja, Imu está controlando o Elbaf atualmente como se fosse um jogo, e seu objetivo é tornar todas as peças brancas em pretas, ou seja, transformar todos os gigantes em demônios. Mas para que você entenda como isso funciona e qual é o papel do Luffy nessa história, que inclusive está despertando um poder incrível, primeiro temos que entender como o jogo Reverse funciona. Basicamente, Reverse é um jogo onde cada lado começa com 2 peões, sendo branco ou preto, e seu objetivo é transformar os peões inimigos nos peões da sua cor. E há apenas uma única forma de fazer isso. Você precisa cercar os peões inimigos com suas peças, e assim, todas as peças inimigas que estão entre duas de suas peças se tornam da sua cor. Isso pode ser feito de forma vertical, de forma horizontal ou de forma diagonal. Ou seja, é um jogo de estratégia de controle de campo, porque o seu objetivo é ter o máximo de peças possíveis da sua cor, transformando as peças do seu inimigo em peças aliadas. Agora substitua as peças brancas e pretas por gigantes comuns e gigantes demoníacos, que você entenderá completamente o que está acontecendo em Elbaf. As peças pretas são as de Imu, que são os gigantes que se tornaram demônios, e o jogo Reverse geralmente começa com 2 peças iniciais de cada lado. É por isso que Imu escolheu Dory e Brog como os reis de Elbaf. Ele os escolheu como suas peças iniciais, os transformando em demônios, e a partir daí, Imu começará a avançar no tabuleiro, transformando assim o restante dos gigantes. E isso explica o que estava acontecendo no capítulo 1150, quando de repente todos os gigantes que estavam entre Dory e Brog começaram a se transformar. E um outro gigante que estava ali ainda nos deu uma pista do que estava acontecendo. Ele fala que os gigantes só se transformaram porque estavam entre Dory e Brog, o que é a regra clássica do Reverse. Como o próprio Imu disse, eles continuarão fazendo isso, até que o espírito de Elbaf esteja quebrado. O seu objetivo aqui é continuar o jogo até que todos os peões se tornem pretos, até que todos os gigantes se tornem demônios. E o que é interessante é que o Eiichiro Oda usou muito bem essa mecânica, porque nas regras do jogo Reverse, quem começa o jogo primeiro são os peões pretos, e Imu começou seu jogo, dominando o tabuleiro. Porém, esse é um jogo jogado por 2 pessoas, então se temos um jogador que possui os peões pretos, o próprio Imu, então seria necessário que alguém tivesse os peões brancos. E quem seria mais perfeito para essa posição se não Luffy,
que ao se transformar em Nika, tem todo o seu cabelo e roupas totalmente brancas, fazendo um contraste perfeito com Imu, que tem sua estética toda preta. E com isso, teremos uma batalha estratégica entre o Deus do Sol e o Diabo, que acabarão jogando de forma indireta esse jogo de tabuleiro. Então Luffy provavelmente terá habilidade para restaurar os gigantes demônios de volta ao normal, voltando eles a se tornarem peças brancas nesse jogo. Porém, esse não será o único papel do Luffy. No capítulo 1151, Luffy nos deu uma demonstração de uma sensibilidade muito estranha. Enquanto Chopper cai junto com Gaban no submundo, a quilômetros do Luffy, até mesmo atrás de montanhas, Luffy ainda assim ouve o barulho, mas acima de tudo, ele sente que quem caiu foi o Chopper. E ainda mais, ele também diz que o Chopper está acompanhado de um outro homem ferido, que sabemos ser Gaban. E o mais estranho disso tudo é que nem mesmo Luffy sabe como ele sentiu essas coisas, até ele fica surpreso por saber sobre isso. E a primeira explicação que temos disso é os poderes de um haki de observação muito poderoso, o mesmo que o mantra do Enel em Skypiea. Lembre-se que graças às ondas elétricas do Enel, misturadas com seu haki da observação, o seu mantra, o Enel conseguia ouvir qualquer pessoa na ilha e puni-la se as suas palavras fossem blasfêmias contra ele. De acordo com o próprio Enel, não há poder melhor que esse para um deus, o que tornou Enel um ser praticamente onisciente, e esse pode ser o poder que Luffy está despertando aqui em Elbaf. Ele entende tudo o que acontece na ilha, o que mostra que sua evolução ainda não acabou, e ele está pronto para desenvolver suas habilidades de haki de observação em Elbaf. E na verdade, Luffy já demonstrou estar aprimorando esta técnica desde o início do arco de Elbaf. No capítulo 1130, enquanto atravessava a ponte, Luffy ouviu um rugido à distância, e ele diz que sentiu esse rugido por todo o seu corpo, o que o fez pular da ponte e ir ver o que era, onde ele encontrou Lock. Porém, além do haki, ainda há uma outra explicação, um outro poder que Luffy precisa dominar e que será de extrema importância. Se o haki de observação é um poder que pode ser dominado por qualquer um que tenha ambição suficiente para treinar, meditar e focar, há um poder muito peculiar que são dados apenas aos maiores desse mundo, e esta é a voz de todas as coisas. O Oda nos fez entender que este poder misterioso, na verdade, é a linguagem daqueles que não têm direito à fala, a própria linguagem da natureza. Esta é a língua dos reis dos mares, de criaturas, de animais e até mesmo de pedras. Lembre-se do capítulo 966, onde Gold Roger, ao chegar em Skypiea, disse que foi graças à voz que contém no Poneglyph que eles conseguiram encontrá-lo. E com base em tudo isso, na voz de todas as coisas ser a voz da natureza e de todo ser vivo, até mesmo das pedras, pode ser que Luffy, desde sua entrada em Elbaf, na verdade tenha ouvido a voz de uma árvore gigantesca, a Árvore Adão. E pode até soar estranho, mas faz todo sentido, e será um poder incrível para o Luffy. Lock está bem ao lado da Árvore Adão, e Chopper, mesmo caindo do outro lado da montanha, ainda assim caiu exatamente ao lado da Árvore Adão. Então, na verdade, pode ter sido a voz de todas as coisas que fez Luffy ouvir o rugido que o levou até Lock e até mesmo reconhecer que quem tinha caído era Chopper, com outro homem ferido. Isso porque alguém lhe contou, assim como eles ouviram Zunisha, assim como Roger ouviu os Reis dos Mares, é assim que Luffy sabia a presença de Chopper, mas não sabia explicar. Ele ouviu a Árvore Adão, por meio da voz de todas as coisas. É só lembrarmos de Oden e Roger, que também ouviram a voz de todas as coisas vindo dos Reis dos Mares, mas não sabiam explicar e nem entendiam de onde estava vindo ou por que estavam ouvindo.
Luffy foi o primeiro a ouvir os Reis dos Mares conversando com Shirahoshi. Ele ouviu Zunisha, ele também se comunicou com Momonosuke em Onigashima enquanto ele estava inconsciente, e ainda mais recentemente, ele foi o único que pôde se comunicar e ouvir o robô antigo Emmet. Então vemos o progresso do Luffy, que no início ficou preocupado com este poder e não o compreendia. Depois ele conseguiu usá-lo, mesmo que inconscientemente, para se comunicar com Momonosuke. E agora neste capítulo 1151, apesar de ainda não ter ciência do que é, ele parece entender esse poder, ou pelo menos o aproveitá-lo. A voz de todas as coisas ainda é um poder que é extremamente misterioso e que parece ser usado apenas por uma certa elite do mundo, como Momonosuke e Oden, que são da família Kozuki, e também Luffy, Roger e Joy Boy do passado, que são pessoas especiais nascidas no mundo, e seria um poder incrível para o Luffy se ele conseguisse entender essa habilidade aqui em Elbaf, para usá-la como uma espécie de haki de observação extremamente avançado, lhe dando a mesma habilidade que Enel possuía em Skypiea. Luffy atualmente já tem tudo sob controle, ele já despertou sua fruta, já dominou todos os 3 tipos de haki na sua forma avançada, então só falta a voz de todas as coisas para ele dominar. E sinceramente, eu acho que esse seria um poder incrível para o Luffy, e que mostraria que o Luffy já superou em grande parte o seu ídolo Gold Roger. Aos poucos, o Luffy vai dominando suas habilidades e entendendo coisas que nem mesmo Roger entendeu antes de chegar a Laugh Tale. Se a voz de todas as coisas é a voz daqueles que não podem falar, onde até mesmo uma pedra possui, então uma árvore milenar, como a árvore Adão de mais de 3.000 anos, com certeza possui essa voz. E ela é a prova de que será essa habilidade que Luffy dominará completamente como seu próximo poder. E um detalhe interessante é que quando Oden e Roger ouviram Zunisha pela voz de todas as coisas, o Oda não nos mostrou precisamente Zunisha nesta cena. Na verdade, ele mostrou a árvore da baleia do Ducado de Mokomo, e nesse painel da árvore aparecendo tem a frase deles: "Tenho a impressão de que nós estamos sendo observados", até mesmo em uma história que o Oda escreveu antes de One Piece, chamada Forward, e que tem muitos detalhes interessantes que podem ligar à própria história de Luffy, como o protagonista se chamar Monkey D. Paul. Nessa história tem um personagem que é o espírito da árvore milenar de 5.000 anos. E isso é muito interessante porque em um mundo onde até mesmo os navios possuem uma vontade e um espírito, como os Klabautermans, uma árvore de milhares de anos extremamente importante que parece já estar viva desde o início do mundo, como mostrado pelo mural gravado nela, também obviamente teria. Assim, Luffy na verdade apenas está ouvindo a voz da árvore Adão, com tudo o que está acontecendo ao seu redor, como Loki ou Chopper caindo. E como essa é uma árvore que remonta de milênios atrás, talvez ele ouça algo ainda mais antigo, ouvindo sua voz. Luffy talvez pode ter vislumbres do passado e entenda parte da história de forma automática, apenas por ter esse poder de ouvir a voz de todas as coisas, assim como ele sentiu o Chopper e o Gaban caindo sem nem perceber. A voz de todas as coisas ainda é um poder desconhecido que com certeza terá sua importância, e mais do que isso, dará ao Luffy um novo patamar de poder. Semelhante à respiração de todas as coisas que o Zoro despertou em Alabasta e o permitiu cortar até mesmo o aço, com a voz de todas as coisas, Luffy sentirá tudo ao seu redor, fazendo com que ele domine um poder que nem mesmo Roger conseguiu dominar. E bom galera, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, e se você gostou, então deixe o seu like e também se inscreva caso você ainda não é inscrito, porque assim você nunca vai perder nenhum vídeo novo. Mas então, eu agradeço muito por você ter assistido até aqui, e até a próxima!